Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Outcast. E nós, no mês de setembro, né, que é o mês de conscientização e prevenção do suicídio, nós vamos aproveitar e falar um pouco de saúde mental de mães atípicas, de pessoas que têm transtornos ou alguma deficiência. Se você está passando por algum problema, alguma coisa, e queira se sentir acolhido, ter mais informações, eu espero que esse episódio seja para você um respiro, um fortalecimento para que você vá atrás de ajuda, tá? A sua vida é importante e a sua dor é válida. Tá, então, bem-vindos, pessoal, a mais um Outcast. Eu tô bem ansiosa e animada para tratar desse assunto tão importante, né? Sim, até porque é importante para nós também, né, amiga? Muito importante para todo mundo que tá assistindo e vai ser muito incrível, vai vir coisas aí que vocês vão se fortalecer e procurar ajuda quem tá passando por algum momento aí. E só antes de a gente começar, siga a gente, vão lá no nosso canal, curte, compartilha e manda esse link para quem você acha que precisa e também que não precisa. Vai lá e dá essa força para nós. Bem isso. Né? E a gente quer agradecer, já começando aqui a quem está assistindo, né? Nossas famílias atípicas e todo mundo. E agradecer nossos convidados, o Dr. Rafael, que é psiquiatra, e o Dr. Valdinei, que é psicólogo. A gente está muito grato por vocês estarem aqui tratando de um tema tão importante. Então a gente vai precisar. Obrigada. Muito obrigado. Então pode ir começando se apresentando, né, para o pessoal ir conhecendo vocês, para a gente tocando esse papo super descontraído, falando de um tema que é muito válido, né? Sim, necessário. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de vir aqui hoje. Obrigada, né? É sempre importante a gente falar abertamente sobre Setembro Amarelo, sobre transtornos mentais, sobre saúde mental. É importante sempre quebrar esse estigma de poder conversar. E eu acredito que realmente vai ser muito válido toda essa conversa aqui. E é bom que você está aqui, porque eu acho que quando alguém chega com algum, vamos dizer assim, surto no hospital, né, às vezes a gente não sabe como ser tratado. Né, eu acho que isso também é bom a gente comentar depois. Sim, né? sim. Isso é muito importante. Certamente. Muito prazer, meu nome é Valdinei, eu quero agradecer aqui o convite de vocês, o carinho. Obrigada, né, e a responsabilidade de vocês por dividir esse conhecimento para todo o público, para todas as pessoas que precisam ouvir sobre saúde mental. Eu acredito que saúde mental, na verdade, é uma missão, não é simplesmente só uma profissão. A gente escolhe cuidar de vidas, a gente escolhe respeitar as diferenças, Exato. A gente escolhe aceitar as pessoas, então a gente vê a importância do nosso trabalho nessa questão de saúde mental e quero aqui, desde já, parabenizar vocês. Obrigada. Por fazer como esse que a saúde lindo. Obrigada. A saúde mental, como ela reflete, né, em todas as nossas áreas das nossas vidas, né, principalmente, né. Se a gente não tá bem na cabeça, né. E como você falou, né, que a saúde mental, às vezes a gente cria um paradigma que não deve ser cuidado, que não deve ser tratado, e na verdade é a base, né. Não deve, mas assim, a gente deixa por último, né? Exato. A gente acaba... vendo o corpo, primeiro vou na academia, Verdade. Não que a academia não seja uma terapia, mas assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a última coisa a gente pensa é a saúde vamos mental. Tratar na cabeça. Né? Acaba deixando de lado muitas Exatamente. vezes. Né? E como que é lidar com tudo isso, trabalhar com isso, como que vocês... conta um pouquinho pra gente como que vocês começaram isso, né, no trabalho de vocês. Quer começar? Não? Pode ser. Quer que eu comece? Vocês são daqui. Começa você? Então tá na ponta da mesa. Vai, 2 a 1. Gente, então, eu não sou de Sorriso, eu sou de uma cidadezinha de Vera. Que pertinho. De Vera, então morei em Vera há muito tempo, me desenvolvi ali como criança, adolescente, nessa cidade. Eu sou natural, na verdade, de Colíder, sou mato-grossense. De raiz. Veio né? descendo. Isso. Meus pais são mineiros, venho de uma família muito simples. Na verdade, eu pratiquei esporte a minha vida toda.
como criança e adolescente, eu joguei futebol, eu pratiquei tênis de mesa, eu pratiquei karatê. Eu também jogava tênis de mesa. Então, Olha! todo tipo de esporte eu pratiquei, tanto que quando eu pensava na minha primeira profissão, eu pensava no educador físico, né? Educador físico, quando eu tiver lá a minha idade, quando eu terminar meu ensino médio, eu vou ser educador físico, porque eu sou um apaixonado pelo esporte, mas a vida ela vai trazendo outros caminhos, vai direcionando, a gente vai buscando novas alternativas, e eu acabei escolhendo ou optando melhor pela psicologia, né, como profissão. Eu nunca imaginei que eu seria um psicólogo, não era, né, a minha profissão de identificação, mas logo depois eu comecei a me identificar com essa questão de saúde mental, se preocupar, né, com as pessoas que têm algum tipo de problema emocional, a gente vê o sofrimento das pessoas, e essa profissão da psicologia foi algo que me encantou, que me convidou, e hoje eu sou um psicólogo clínico, sempre trabalhei na área da psicologia clínica, já dei algumas palestras em algumas empresas, mas sempre atuei na área de psicologia clínica, tratando transtornos mentais, emocionais, e assim por diante. Que bacana, né? É uma área muito... É muito encantador. O desenvolvimento humano é encantador, né? Comportamento, né? E hoje você atua diretamente no Centro de Referência Municipal, né? Que é o CAPS. Exatamente. Que é o CAPS. É bom falar. Nós temos aqui É dois importante. profissionais do CAPS, gente. E agora o Dr. Rafael. Bem, meu nome é Rafael Juste. Eu não sou de Sorriso, mas eu me criei aqui na cidade. Meus pais vieram para cá, eu tinha 1 ano de idade. É sorrisense, Olha. praticamente. Praticamente. Eu tenho 37 anos, então desde 1 ano de idade. Você é da eu, onde? eu nasci em Tangará da Serra. Ah, mas é aqui no Mato Grosso. Mato Grosso também. Mato Grossense. Mato Grossense também. Desde Mato Grossense. Eu Mas vim lá do Paraná. Nossa, Paraná. nunca Eu sou imaginei que sorrisense, mas... eu sou da, Natural? eu sou da época. Nasci em Sorriso, olha só. Nasci de Sorriso. que legal. Aham, sou sorrisense. Teus pais vieram quando ainda nem tinha estrada de asfalto aqui, né? Não, nasci em Sorriso. Não tinha energia, era motor, Era. funcionava ali umas 5 horas por dia, depois desligava, ficava só no... O pai dela, inclusive, foi um dos que fundou a PAI. Nossa, olha só, que legal. Que interessante. Então tem muita história. Tem muita história, né? Um dia, quem sabe, eu consiga trazer eles, assim, porque eles são mais resistentes, né? Mais reservados. Então, mas é legal até para as pessoas conhecerem um pouquinho também da história, né? E você sempre quis fazer psiquiatria? Não mesmo. Não mesmo. Né? Mas aqui vamos Eu falar sempre sobre quis o fazer Rafael medicina. agora. Medicina eu sempre quis. Sim. Minha mãe conta que eu, com 13 anos, mais ou menos 14 anos, já falava que queria fazer medicina. Tanto é que na época de escola aqui, tinha aqueles simuladão da Gazeta, antigamente. Sim. Em 2002, 2003, por aí. E nos simulados, que era a nível estadual, se não me engano, na hora de fazer a inscrição, você colocava qual, como se fosse um vestibular mesmo, qual que você queria. E eu sempre colocava lá, medicina. E aí, no 3º ano, eu saí de Sorriso, para realmente tentar um estudo um pouco mais amplo, um pouco mais completo. Não, fui para o Paraná. Ai. Fui para o Paraná, morei com meu irmão lá, meu irmão fazia agronomia. Onde que era? Na época, em Bandeirantes. É uma cidade perto de Londrina. É bem pertinho. E daí você estudou em Londrina? Não. Aí, meu irmão fez toda a agronomia, eu fiquei lá 1 ano, mas não passei em medicina, passei em fisioterapia. Aí fiz fisioterapia. Você fez físio? Fiz. Caramba. Olha, a fisioterapia é muito complementar, né, da parte. Aí eu vi que não era aquilo, que não... Mas você se formou? Não formei. Não formou? Não, eu fiz 2 anos. 2 anos de fisioterapia. 1 ano e meio. 1 ano e meio de fisioterapia. Aí disso eu vi que não era aquilo, que eu pensei, inicialmente eu pensei que por ser da área da saúde, ia ter algum assunto que traria interesse, vai dar ali parecido. Mas não, entendeu? Aí eu conversei com meus pais, falaram, quero realmente medicina. Beleza, então você vai tentar medicina. Aí parei, tranquei o curso, fiz cursinho, e aí no ano seguinte passei em medicina e fiz todo o curso da medicina, estudei em Cuiabá. E eu nunca pensei em psiquiatria. Nunca. Isso é interessante.
Até porque você começa medicina, você vê as aulas de anatomia, você vê fisiologia, histologia, começa toda a parte mais prática ali, pronto-socorro, cirurgia, acompanhando cirurgia, às vezes até estágios voluntários dentro do pronto-socorro com os professores médicos. Você estava lá no hospital, Rafael, vem aqui me acompanhar numa laparotomia, que é a cirurgia de abrir toda a barriga do paciente. E você vai e acompanha toda a cirurgia. Em algumas situações até deixa participar da cirurgia em pequenos procedimentos. E aquilo era o máximo, aquilo era o auge, é incrível, né? Imagina. E é óbvio que eu queria fazer cirurgia geral e seguir todo esse caminho. Aí no internato, o internato são os 2 últimos anos da faculdade, que é totalmente prático, as aulas, você passa por todos os estágios da faculdade, de todas as clínicas. E na clínica de pediatria, nas aulas de pediatria, estava lá no ambulatório de pediatria, atendendo adolescentes, o professor de pediatria falou, Rafael, você tem um perfil bacana para psiquiatria, já pensou nisso? Eu falei, olha, não, Já pensa um pouco então, identificando. dá uma vista ali, você tem um perfil muito bom. Isso aí eu tava no 6º ano já, entendeu? Quase assim para realmente formar. Aí eu comecei a ver um pouco mais, porque assim, a gente também passou pelo estágio da psiquiatria na faculdade, mas mesmo no estágio eu não consegui ter tanto interesse assim pela especialidade. Mas depois eu consegui ter um pouco mais de visão pelo tipo de atendimento, pelo tipo de abordagem que teve. Você começou a atender pessoas assim lá no estágio, e aí foi se apaixonando. Aí eu gostei, e aí todas as provas de residência, fiz pós-graduação na psiquiatria e fiquei na psiquiatria mesmo. E aí comecei a crescer, né, no estudo, crescer o interesse em tudo isso. Sim. Através da psiquiatria, aí eu fiz a outra especialidade, que é a psiquiatria forense também. Eu ia falar agora isso pra você, porque meu marido fala assim, Jesus amado, tô ficando com medo de você, porque eu amo os casos criminais reais, assim, nossa, Beto Ribeiro, um beijo, te amo. Chama atenção. E um dia eu vou ficar famosa, eu vou lá, não eu quero. Porque lá só vai gente que aconteceu alguma coisa. Aonde? Beto Ribeiro, você nunca assistiu? Não, é um canal de... depois a gente foi, um canal criminal, é bem legal. E aí vai vários psicólogos, psiquiatras, tem medo? Tenho um pouco de medo, eu tenho E aí sonho. eu sou bióloga, e eu sempre quis trabalhar nessa parte da polícia investigativa também. E eu acho fantástico, assim, o meu marido fica, você é louca, ficar vendo aqueles corpos lá, falando, é legal. E aí como que reage, sei lá, um psicopata, né? Eu fico assim, que massa esse comportamento. Ele falou assim, porque você nunca conviveu, que você nunca foi, você acha que você ia ter medo? Eu falei, não sei, né, a gente acaba pegando na prática também, né, a maneira de agir, falar, obviamente que eu ia levar claro. golpe aí no começo, mas depois... Você não vai se expor diretamente ao risco, né? Sim, não tem óbvio. como. E a partir do momento que você começa a entender mais o assunto, você começa a ver as situações que realmente vai levar a um caminho ali um pouco perigoso. Então você acaba evitando determinados comportamentos. E você chegou a trabalhar com isso ou não? Sim, eu trabalho ainda. Você trabalha ainda? Eu trabalho fazendo avaliações periciais. Que legal! Então você já pegou psicopata por aí? Eu não gosto de falar. Assim, o termo psicopatia é um pouco complicado de se falar. Mas sim, peguei casos criminais sérios. Já avaliei, sim. É que eu falo assim porque a gente assiste os podcasts aí da Andrea Vermonte, das outras vezes você fica olhando e o povo fala assim, né? Vamos perguntar, né? Então, assim, mas só desculpa cortando, não, pode falar, capaz. O CAPS, a gente trabalha no CAPS, né? Sim. Eu, o Rafael. E o CAPS você vê de tudo. Ali, todo tipo de transtorno, de personalidade, esquizofrenia, até alguns casos de psicopatia, borderline. É que a gente fala isso, parece que está muito distante da gente. Coisas, exatamente. Né? Então a gente tem uma bagagem assim de atender esses casos, identificar, né, comportamentos, intenções, personalidades. Então é algo bem bacana assim, e desafiador também. Desafiador? Bem desafiador.
né? Eu até tenho uma pergunta, porque assim, vocês trabalham com o problema dos outros, vamos dizer assim, né? Como é isso para vocês, assim? Porque eu seria uma pessoa, talvez, de início, que eu sugaria muito para mim, talvez sofresse com a pessoa, e a gente sabe que a gente não pode se envolver, né? Como que vocês fazem, né? Isso é uma curiosidade minha, né? Como que o profissional precisa lidar para... Eu acredito que o princípio é você entender se você tem o perfil ou não para fazer determinada tarefa. Exato. Tá? Uma pessoa que é frágil emocionalmente, não consegue lidar com situações delicadas, não vai se expor a situações que vão realmente mexer com o emocional dela. Tá? Então, o inicial, o princípio, eu acho que é parte disso. E a partir do momento que você tem um bom estudo, um bom treinamento, um bom conhecimento de como agir em determinadas situações, você sabe se posicionar e deixar a emoção de lado para ser mais técnico naquele tipo de avaliação. Certo. Então, o que é comum às vezes acontecer é o que nós chamamos de contra-referência. Né? O que é? Você faz uma referência de algum sentimento contra mim e eu reajo a esse sentimento. Ou você joga de negativamente, volta, ou positivamente. Então, isso nem sempre é bom. Tá? Nem sempre. Porque depende também do perfil do paciente. Sim. Tem que ser acolhedor, tem que ouvir, tem que entender a situação, mas você tem que ser firme no seu posicionamento, porque senão você só vai estar reforçando o sofrimento daquela pessoa. Certo. Mais ou Tem menos muito se colocar um pouco no olhar do outro, né, também, né? Tem um pouco disso, né? Exatamente. Porque, na verdade, vai depender também do teu histórico de vida. Isso é bem importante, porque se você teve uma infância bacana, com boa estrutura familiar, com boa resiliência emocional, você se sente capaz de lidar com situações adversas, vindo de um paciente, e poder separar, assim como o Rafael falou, saber dividir isso. Agora, se você possui traumas não curados, que é muito comum também em profissionais. Acaba sendo um gatilho para você. Exatamente. Mesmo, né? Então, ele atender um paciente ali, que ele projeta, ele faz projeções relacionadas à vida dele, são gatilhos que de alguma forma trazem alguns questionamentos, né, nesse profissional. Ele acaba ali ficando em dúvida, ou com medo, um pouco resistente. Entendi. Mas tem que ter bastante cautela para conseguir separar isso e conciliar. E quando vocês estão há muito tempo com um paciente, vocês acabam se apegando e aí vocês têm que dar alta e trocar? Porque já aconteceu de eu começar a fazer consulta com uma psicóloga, que a gente acaba ficando amiga. Ela falou assim: amiga, agora eu vou te passar pra cá, porque agora eu já tô assim, apegada a você, conheço você, sua família, ficamos muito próximas, e aí pode ser que a minha conduta não seja mais só profissional, mesmo não querendo. E aí acabou que migrei para outra pessoa, mas aí depois eu fui saindo, né? Hoje eu tô sem terapia. Mas a gente sabe que é importante. A cara já do psiquiatra e psicólogo. Não é bom isso. Maluca, precisa voltar. Mas enfim, a pergunta é essa. Na verdade, é muito comum isso poder acontecer por causa do laço, né, que vocês criaram. Então, a primeira coisa que acontece dentro de um setting psicoterapêutico é a aliança. Né? Então, de alguma forma, vocês criaram ali um laço importante e um elo. Né? Claro, tem o posicionamento técnico, né, de você conduzir a terapia, manejo, mas tem a questão afetiva também, que não tem como separar essas coisas. Tanto que o psicólogo, né, orientado dentro da academia, que o psicólogo não atende família. O psicólogo não atende familiar. Para não haver essa... você não atende a sua família. Exatamente. Não atende. Não atendo o meu familiar.
sobrinho, primo, tio. E como que é o tratamento lá dentro do CAPS? Como que as pessoas chegam, tem alguma coisa? Eu faço psicanálise faz algum tempo, desde quando o meu filho soube no diagnóstico, Ela é tratada, né? eu não. Eu tenho que tomar uns remedinhos, né? Na verdade, eu não temos. tomo. Mas... Na verdade, eu não tomo. Não, mas eu faço toda revelações. semana. Ai, meu Deus Não do tá tendo céu. alteração comportamental, não, né? Né? Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo... Tô de boa. Não, mas agora a pergunta é séria, gente. Ai, meu Deus do céu, vamos cortar essas partes. Como que é o... Te vendo. Ó, como que é o tratamento lá dentro do CAPS? Quando chega, vocês podem falar abertamente aqui um pouquinho? pessoa vai como direto que no CAPS? Tem, Vai tipo, direto lá. vai Uhum. direto lá, daí tem um acompanhamento com vários profissionais, feita uma análise. Sim, inicialmente, o que é o CAPS? CAPS é uma sigla, Centro de Atenção Psicossocial, tá? Certo. Que foi um órgão que o governo criou, mas acho que em 2002, 2002. 2002. é 2002, né? Para atender toda a demanda em saúde mental do país. É uma coisa que existe em todo o país. Certo, olha. E existem várias classificações de CAPS. CAPS nível 1, nível 2, nível 3, CAPS infantil e CAPS AD. Cada um de acordo com a quantidade populacional da cidade onde ele é instalado. Certo. Lá, o nosso é o CAPS nível 1. Viu? Todos, o serviço básico é o mesmo. O que muda, na maioria das vezes, é a quantidade de profissionais que fazem o atendimento certo. e o horário que faz esse atendimento. O nosso CAPS nível 1, ele atende todos os tipos de transtornos mentais. Desde uma depressão, uma ansiedade, até uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, um paciente com dependente de drogas. Borderline. Atendemos tudo. Transtornos de personalidade, Uhum. tem muito. De forma geral. Sério? Tudo. Sério? Tem muito. É o que mais tem? Não é o que mais tem, mas tem bastante. Tá? Se for analisar assim, o que mais tem de atendimento lá, casos de humor, depressão Depressão. e casos de dependência química. É o que mais tem. Todo dia tem pelo menos, eu atendo pelo menos 4 casos. Exatamente. Sim. A dependência Tem química, muitos ela casos. é uma, vamos dizer assim, a depressão vem com uma comorbidade da dependência química ou não? A pessoa é dependente químico e já vai direto pro CAPS ou ela passa por um outro processo? Na minha Não sei visão, se- a pessoa, ela tá deprimida. E vai Ela pro- já vem com a depressão. E o álcool ou qualquer outro É tipo um de vício. substância Alimenta. é a recompensa Certo. da dor. Uhum. É a gratificação do momento depressivo ou dos episódios depressivos. Ou seja, não tenho mais vontade de nada, eu não tenho mais prazer pela vida, não tenho mais expectativa de vida, então eu preciso de uma recompensa, porque a droga ou o álcool ela te leva num nível de dopamina exagerado, jorra dopamina no teu cérebro, então você se sente bem com o uso da substância e logo depois, quando baixa os níveis da droga no cérebro, você de novo volta a ficar deprimido. No Uhum. Por isso que caso, precisa do sim. vício Tipo- repetidamente. tipo, o meu vício é doce e comida, né? Aham. Tanto é Compulsão. porque é compulsão alimentar. Tanto é que eu engordei horrores e o marido dela me emagreceu, depois eu engordei de novo. Doutor Eduardo. Mas enfim. Eu sei que parece que a comida, por um momento, que sacia aquilo, mas depois piora, porque você, além de tudo, engordou, Baixa autoestima, comeu. Vai ser uma outra Sim. cadeia, né, na verdade. Basicamente, o mecanismo de ação neuronal é muito similar. Ah, mas é comida, o outro é droga. Sim, sim. A questão não é o que você vai usar, mas como isso vai reagir dentro do teu cérebro. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, também, alguns estudos até classificam vício em comida. Sim. Tá? Então, isso existe. Sim. Existe. E lá, e também é no CAPS, isso? Tem alguns casos, não muitos, Sim. mas tem alguns casos. Eu creio que não tem muitos casos da questão de compulsão alimentar, porque é menos frequente que outros transtornos. Sério? Nossa, eu achei que era É um bem pouco menos. comum. Uhum, não, é menos. E as Talvez pessoas... não na procura do CAPS, né? Mas em outra- talvez. E pode isso que eu ser. ia falar, as pessoas Talvez em um algumas situações... nutricionista, né? É. O que fazem? Não vem a compulsão alimentar,
mas às vezes vê o ganho de peso, o tamanho do peso e vão entendi. aonde? Vão no gastro, vão no endócrino, vão no nutricionista, vão no nutrólogo. Exato. Entendeu? Então tem porque essa a questão. compulsão alimentar depois vem, talvez, bulimia, anorexia, aí sim, seria um caso mais grave, sei lá, né? Depende, quase tudo está associado, mas uma coisa nem sempre evolui para outra. Entendi. A compulsão alimentar pode estar associada a uma bulimia, mas a anorexia é como se fosse o oposto. Então, interessante. E vocês falaram que o nosso CAPS é nível 1, né? E vocês comentaram antes que tem de criança. Interessante, eu não sabia. Né? Sim, sim. Que até a gente estava comentando do autismo, né? Sim. Que é encaminhado para as crianças com neurodivergência. Vocês não atendem a parte do infantil? Não, é outra equipe que é responsável por lá. Aí tem essa separação, né? O CAPS adulto e o CAPS infantil. Então, anteriormente era o CAPS I e agora foi intitulado? Não, antes era classificado como... como é que era? Um centro de tratamento mental infantil integral. Exatamente. Né? Não realmente um CAPS. Aí depois foi regulamentado algumas coisas e foi intitulado como CAPS-I. Né? Antes havia um ambulatório de saúde mental infantil, mas não era classificado como CAPS pelo Ministério da Saúde. Certo. E lá agora é mais assim, receita médica, essas coisas, ou não? Eles fazem tratamentos também, por exemplo, tratamento psicológico, ABA, por exemplo, não tem. O ABA... Eu não sei. Não posso te falar com sei, propriedade, mas tem toda uma equipe multidisciplinar. Interessante isso. É enfermeiro, é psicólogo, educador físico. Legal. Tem uma equipe multiprofissional, né, que faz esse acompanhamento também com as crianças. Eles vão fazer avaliação, ver os critérios de gravidade. É interessante falar, né? Porque geralmente a gente só retrata, tipo, de clínicas, né? Exatamente. A gente procura sempre estar mostrando aqui em várias Sorriso, realidades, né? Isso, aqui em Sorriso tem, né, um espaço para todos. No meu caso, meu filho é judicial, então a gente acabou conseguindo numa clínica, mas a gente precisa mostrar para mães que acabaram de ter um diagnóstico, por exemplo, para onde que vai, né? No caso do TEA, né? Não sei se eles atendem todos os tipos de deficiência lá, alguma coisa assim. Mas a gente pode se informar, depois a gente passa aqui, né, pro pessoal. Pra falar. Né? E no caso no nosso tema, né, que é a saúde mental de mães atípicas, ou até mesmo de adultos, no caso de vocês atendem adultos, com algum transtorno, alguma deficiência, vocês já pegaram, assim, casos assim? Já com uma certa frequência. Todos os dias tem casos. E, curiosamente, essa semana eu atendi 3 casos. 1 no CAPS e 2 no consultório. Os familiares buscaram o atendimento. Os familiares. Que bom, porque para eles mesmos. Sim, para eles mesmos. Para eles que mesmo. Bom, porque eu mesmo fui uma pessoa que demorei muito a eu preciso, né? Buscar suporte, buscar ajuda. É isso que a gente tá falando, como que a gente reluta, né, tanto quanto a isso, né? Até eu me ver quase morrendo, né? É porque... Não sei se pode falar essa palavra. De alguma forma, pode, né? Existe um esgotamento muito grande por parte da família, né? Essa sobrecarga de responsabilidade, de conduzir essa criança, de adaptar essa criança nesse ambiente, na sociedade. Então, a depressão, ela parte ali desse esgotamento emocional e também do medo, né? Os pais, eles são mais sensíveis. Sim, por causa dos filhos. Então ele é muito mais sensível. Será que vão aceitar o meu filho lá em determinado lugar? Será que vão aceitar meu filho? Será que ele vai reagir bem na escola? Fica a dúvida, né? Como Exatamente, que é o pensamento, tem aquele turbilhão de pensamento negativo e intrusivo. Sim. Com relação a esse filho. Então surgem as dúvidas, né? E eu acho que até também na questão de se vão cuidar bem do meu filho naquele lugar. Exatamente. Perfeito. Porque a mãe, o pai, a família do atípico, ele sabe como lidar com a criança. Sim. Sabe o que faz na crise, sabe o que tem que fazer ali naquele momento de estresse intenso. Mas não sabe se naquele lugar as pessoas vão estar preparadas. Exatamente. E até adiciono,
há situações onde nem mesmo a família sabe lidar com uma agitação, uma agressividade que o paciente está, que a criança está apresentando. Até porque são várias tudo novo para situações nós. diferentes, É né? tudo novo para nós também. A gente acaba nos obrigando a aprender, né? A gente nem está preparado para paternidade, maternidade, então quem dirá vem uma paternidade, uma maternidade atípica, né? Então, e às vezes a gente fica muito exposto também, né? É Várias assustador. situações, tipo, numa sociedade, numa situação ali que você tá... Vem aquela, não sabe como lidar, e daí vem todo, tipo... vem aquela ansiedade vem social, ansiedade, Isso. exato. né? O medo do julgamento, o medo de não saber lidar. Né? Aí, às desculpa, vezes, gente. isso traz um certo conflito emocional. Né? Na verdade, assim, mães e pais de crianças atípicas, vocês precisam de um tempo para vocês. Né? Vocês precisam se cuidar. Eu acredito que vocês entregam muito para os filhos, né? Que vocês não deixam faltar nada, que vocês fazem o melhor para os filhos, mas vocês também precisam de um tempo. Por exemplo, se vocês levam lá o filho para terapia, pega o seu tempo ali para você fazer uma atividade física, para você fazer algo que também te beneficia, né? Com relação a esse tempo. Senão você pode entrar aí numa estafa, num esgotamento e vai só piorando, né? Piorando. A condição emocional. e assim, eu estava até olhando assim, umas coisas que eu estava pesquisando lá. Eu queria falar da pirâmide de Merlo, como é que fala? Maslow, isso. Desculpa, gente, é tosse de novo, para variar. Olha só. Aí, ó, pega. Assim, uma pessoa que geralmente a mãe atípica que a gente vê muito falar desviveu, né? Desviveu e acabou levando o filho junto porque ficou esgotada e tal. Quando vocês pegam um caso desse, a minha pergunta é: como que você vai fazer para que essa pessoa... Quais são as primeiras coisas que você fala para essa pessoa fazer? Assim, calma, eu vou te ajudar, porque você precisa reagir. Beleza, mas qual é a ajuda de vocês para vocês conseguirem fazer uma pessoa que está ali exausta, solitária, muitas vezes o pai, nem sei se é pai, não, o genitor se foi, ela não tem mais para onde gritar, ela não tem mais o que fazer. E às vezes ela nem tem mais vontade de ir atrás, né? Então, assim... Vocês não tem nenhuma rede de apoio. Isso, não tem. Né? Como que uma pessoa dessa chega para vocês, como que ela vai reagir? Minha pergunta é assim, como que vocês fazem para trazer essa pessoa de volta? Inicia já com medicação, vocês... Porque às vezes a pessoa está tão desanimada que ela vem de primeira na sessão e depois nunca mais volta, né? Eu acredito que vai depender de algumas etapas, né? E quem que é esse primeiro profissional que ela foi buscar. Que vai atender. Que vai atender para poder, de alguma forma, orientar e direcionar quais são as estratégias que podem ser feitas dentro dessa condição que ela vem apresentando, dentro desse quadro clínico, expositor, enfim, e psicológico que ela vem apresentando. Então, se ela procurar um psicólogo, o psicólogo vai avaliar a condição psicológica dela, qual que é a importância dela nesse seio familiar, o que tem de sobrecarga que precisa ser dividido nesse seio familiar. Se dá para dividir. Se dá para dividir, né? Se tem outros membros dessa família. E se tiver muito intenso de uma forma psicológica, a pessoa, ou seja, ela tem prejuízos funcionais, essa família. Sim. Certo. Ela tem prejuízo. Essa mãe ou esse pai, ele está com dificuldade de trabalhar, ele está muito estressado, ele está muito irritado, ele não consegue falar com o filho de uma forma adequada, calma, está sempre explosivo. Então, provavelmente, ele seria alguém que precisaria de uma medicação para minimizar os impactos emocionais que ele está vivendo. Ou vai chegar no filho querendo tentar brincar e ter alguma conexão. Aí a criança, a gente sabe que principalmente transtorno do espectro autista, dependendo do nível, bate, morde, machuca ele mesmo e o familiar. E é difícil, né? Não é uma cena bonita, gente.
A gente sai machucado, literalmente. Uhum. Então a mãe cansa. A mãe tá ali, porque você falar do autismo, eu vou falar do autismo porque a gente tem poder de fala, né, Ana? Aham. Mas assim, você pegar uma criança que é muito assim irritada e você todo dia tá ali, é muito diferente de você ver ela lá de vez em quando, né? E aí vem alguns profissionais falando assim, mãe, você precisa fazer isso, mãe, você precisa fazer aquilo. E às vezes a gente só quer a uma realidade calma. da família típica é bem diferente, né? Para quem vive diariamente, né? Então... Por isso que eu sempre digo que o principal é o acolhimento, né? Como que essa mãe, esse pai vai ser acolhido. E é isso que vai ser fundamental para saber se ele vai só naquela primeira consulta ou se ele vai voltar nas outras consultas. Uhum. Porque, francamente, passando agora da psicologia mais para a parte da psiquiatria, nem sempre a medicação é necessária. Nem sempre. Certo. Tá? Por quê? Porque o remédio não vai resolver aquele problema que ela está tendo. Vai tratar ali o sintoma, exatamente, né? Exatamente. E é diferente, a pessoa chega, toma esse remédio, pronto, tchau. Não, ela não quer outro remédio. Ela quer uma ajuda, pelo menos para ela falar tudo aquilo que ela está sentindo, poder desabafar. Porque em casa, às vezes, ela não tem isso. Às vezes ela está sozinha com o filho, é só ela e o filho, e pronto, não tem família, não tem rede de apoio. Sim, exato. Perfeito. E na verdade é uma bola de neve, né? Porque às vezes começa lá da base familiar desestruturada, a mãe engravida, falou, o pai... traumas, vem exatamente. de coisa. E aí às vezes vem um filho atípico, e às vezes a pessoa nem queria ser mãe, né? Engravidou, sabe Deus lá por quê, enfim. E aí o genitor vai embora, que a gente vê a maioria dos casos, infelizmente. E aí acontece tudo isso, né? A gente volta e meia vê mãe atípica, enlouquecida no mercado com o filho. E aí você vê a mãe lá tentando segurar o filho, já começa assim, essa mãe tá maltratando, essa mãe tá... Mas você não sabe o quanto de exaustão essa mãe já passou dias antes. Várias notícias que a gente vê por aí também de mães chegando até ao suicídio, né? Junto com o filho, porque fica... Como que eu vou deixar o meu filho nesse mundo, né? Você fica com esse pensamento, né? Então, eu até acho que essa abordagem do Setembro Amarelo e principalmente suicídio, né? O que faz para essa pessoa voltar, né? Tipo, a vida, né? Porque é um assunto muito, muito dolorido, né? Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho também sobre... Eu vi, na verdade, também até aquele que você me mandou, o vídeo do Felca, não sei se vocês estão acompanhando ele. Felca, sim. A gente vê alguma coisa. Vocês viram? Nas redes. É que as redes sociais a gente estava até comentando, né? Que não tem como não ver, né? Hoje em dia, infelizmente... Tem que saber absorver, né? Mas eu achei interessante como tem muitos casos de suicídio. Eu não achei que fosse, tipo assim... No geral, quantos segundos, quantos ele aborda, assim, né? Então, tipo, ele é uma falou coisa... que dá quantos por minuto? Eu não vou lembrar agora, mas são, assim, um volume a cada alto. 40 segundos. Eu acho que era mais ou menos isso. A cada 40 segundos. Se eu não me engano, Isso. E 800 mil mortes por ano. Global. No mundo 800 global. mil mortes? 800 mil pessoas se suicidam. Então é o que mais... Suicídio é maior do que acidente de trânsito. Suicídio é maior do que alguns outras doenças. Infelizmente a gente tem presenciado e vivenciado isso de uma forma tão vocês que são intensa e grave. Da profissão da saúde, o que falta para evitar isso? Porque todo mundo sabe, depressão é o mal do século, todo mundo fala, a gente vê adolescentes com depressão, toda hora a gente vê alguma coisa assim. O que falta para a gente conseguir vencer isso, diminuir esse número? Falar. E falar. Mais, muito mais. Olha, quero Setembro escutar isso. Amarelo. Certo. Né?
suicídio, prevenção, promoção Sim. de vida, tudo bem. Passou para novembro. Acabou. Acabou, ninguém É câncer, Ninguém fala câncer, mais nada. câncer né, do homem, né? Daí. Ninguém É outra fala mais pauta. nada. Não se Entendeu? fala. Não tem mais campanhas. Fora nós, no nosso trabalho, nós Certo. fazemos tudo, mas a rede, a questão de divulgação, movimentos mais nacionais, não se fala mais. Entendeu? O que mais bloqueia as pessoas para buscarem ajuda é o estigma, é o preconceito. E ainda tem muito. E eu acho também um pouco de falta de conhecimento nosso, por exemplo. Será que eu tô com depressão? Será que não é só uma tristeza muito profunda? Será que eu tenho bipolaridade? Será que eu tenho esquizofrenia? Será? Aí eu Exato. vou, né? Aí às vezes eu entro em surto, vai buscar onde, né? Chama, sei lá, aqui no nosso caso, bombeiros, né, o SAMU, leva pro hospital. Tá em surto, mas tá em surto? Tava drogado? O que tava acontecendo? Às vezes você chega lá no hospital e eles não sabem nem como agir, né? Eu não sei como que é, quem trabalha no regional, se tem algum psiquiatra de plantão que fica para receber esse tipo de... Não tem? Não tem. Porque eu acho que é uma coisa que a gente poderia falar sobre isso, né? Tem muitas coisas que a gente traz aqui no podcast como uma pauta justamente pra gente levar depois até para os políticos, nossos vereadores, Claro. falar assim, gente, isso é importante, Sim. né? Tem um conhecido nosso, ele é bombeiro, eu não vou falar muito que a gente quer trazer ele para cá, mas ele tem uma dificuldade muito grande de como abordar, por exemplo, uma pessoa. Ligam para ele e falam, olha, essa pessoa tá alucinada aqui. E aí, geralmente, o que acontece? As pessoas às vezes já chegam meio que numa abordagem mais bruta, porque Agressiva. É um adulto, tem que conter. Tem que ter um manejo, né? Você não vai perguntar ali na hora se a pessoa está em crise por um autismo ou por uma esquizofrenia. Então, talvez seria o projeto dele é fazer uma lista no município. Né? Quem são essas pessoas? Eu recebi aqui uma ligação, está em surto. Quem que é? É o senhor João lá. O senhor João, ele tem autismo, então vamos lá. Ele gosta de cachorro. Legal, vamos levar o cachorro aqui do bombeiro para ir lá, para acalmar ele. Eu achei incrível esse projeto e eu quero trazer ele para contar. Legal. É interessante. Né? E eu acho que até seria interessante. unir junto com o próprio CAPS, que vocês devem ter. Né, e a gente já faz esse trabalho. Já faz? Nós já fazemos, porque a gente trabalha em rede. Né? Então, existe uma rede, a RAPS, existe uma rede psicossocial que é voltada para a saúde mental. Então, esse paciente CAPS, ele é paciente lá na UBS, né? Na porta de entrada, ele é paciente no AME, ele é paciente que às vezes ele cometeu algum delito, a polícia conhece ele, o bombeiro conhece ele porque ele surtou em tal lugar e eles precisam ir lá conter ou fazer alguma abordagem. Interessante então isso. A gente já faz esse trabalho, tanto que situações de visita domiciliares, né, que a gente precisa de alguma forma ir até a casa em locus, ir até a casa desse paciente, a gente precisa ali fazer um trabalho de manejo, de resiliência, de ver como está esse paciente, dependendo da situação de como ele está, há necessidade de uma intervenção dos bombeiros. E nós mesmos, a equipe, aciona. Os bombeiros, olha, a gente está precisando de vocês aqui, tem um paciente que está psicótico, ele está alterado, ele está agressivo, e só na conversa, só no diálogo a gente não vai conseguir resolver. Entendi. Entende? E nas escolas, porque assim, o que a gente mais vê por aí é a criança, novamente, né, Teia, surtou na escola, teve uma crise, ninguém soube e ninguém está preparado também para acolher essa criança. Exato. Aí chama quem? Polícia. Sim. Então, tem algum projeto aqui, juntamente com a escola, para que não sejam mais chamados polícias, e sim vão atrás de pessoas que estão ali já prontas, capacitadas para acolher aquela criança lá na escola, e também capacitar quem está lá, porque a gente sabe que as escolas, infelizmente, não estão preparadas, muitas vezes, para receber, e é uma realidade que só vai aumentar, porque hoje 1 a cada 33 crianças que nascem é autista. Exatamente. Então essa realidade só vai aumentar, infelizmente. Então não tem para onde a gente fugir. Né? A PAI está lotada e nem todos precisam a PAI. Muitos conseguem ir para a escola regular.
Eu acredito né? que em qualquer situação de crise ali de um paciente atípico, um paciente com autismo, evitar ao máximo a forças de segurança, polícia, tá? Pois é. Por quê? Porque é o último caso, é o extremo, porque eles não têm a técnica da abordagem do caso. Eles são Perfeito. policiais, eles vão cuidar de crimes, realmente de agressões, tudo. Certo. Então, o que eu acredito que tem que orientar sempre as escolas, as pessoas que estão em uma situação assim, chamar Corpo de Bombeiros ou até mesmo o SAMU. O SAMU, ele tem uma equipe médica dentro. Ele tem um médico ali que ele presta todo esse atendimento. Estou falando de emergências, Certo. né? Casos emergentes. Situações de como é que posso dizer? Orientação na escola, capacitação de professores. Eu acredito que seria possível e seria necessário também. Não sei se tem, Perfeito. eu acredito que não tem, tá? Por quê? Porque eu atendo vários professores muito adoecidos já, Eu acredito. de todo tipo de situação de alunos. O professor acho que é o primeiro da fila, né? Nossa, demais. Eu Ai, acredito Deus também. do céu. Não E deve o que eu ser ouço fácil, deles meu Deus. são diversas situações, Certo, né? sim. Mas eu vejo que eles não têm essa capacitação. Eles não têm esse relacionamento assim com a pessoa que precisa de uma atenção Sim. mais especializada. E é uma bola de neve, né? Porque Acho que eles gente, também não recebem apoio também, né? isso também E tem. Exatamente. são sujeitos a muita exposição de várias formas, né? Que hoje em dia também Uhum. vários tipos de crianças, vários tipos de mães e pais, então eu acho que eles também precisam receber esse apoio, né? Para se capacitar. Né? Necessitam. Porque, né? Necessitam. Eu acredito que é um tema bastante complexo e até mesmo, eu diria, polêmico, porque... Exato. É que uma coisa liga a outra, exatamente, né? porque daí Aqui embaixo. você vai lá, e como é que... Por que o meu filho agiu dessa forma? E às vezes o professor, ele não entende, como o Rafael disse, ele não tem, às vezes, essa condição nem emocional Exato. de lidar com a situação atípica, com a estereotipia, por exemplo, de um paciente. Precisaria, na verdade, ali também de um profissional capacitado, né, para poder ajudar, Auxiliar. dar apoio, dar suporte dentro dessa sala de aula. Não só um estagiário, gente. Sim. Assim, nada contra, né? Não, a gente os entende. estagiários. Eu acho que eles têm um papel muito relevante dentro do trabalho escolar. Com certeza. Mas eu digo na questão da criança atípica. Ele precisaria, de alguma forma, de um suporte e um apoio bastante qualificado para poder sustentar, né? Só uma colocação ao assunto que a gente comentou anteriormente, das emergências que vão para o regional, para a UPA. Você perguntou se tinha um psiquiatra lá de plantão para atender. Sim. Não tem, tá? Só que tem um psiquiatra que atende lá em horários específicos. Tipo o pediatra, acho que também é assim, que né? passa a visita nos pacientes que tem lá, só para as pessoas que estão também vendo, não sabem, ouvindo. não tem nada. Não, tem um profissional, mas ele não está lá disponível todas as horas do dia. E também tem psicóloga lá, né? Também tem psicólogo, isso. É importante, porque, gente, a saúde mental hoje é a doença que mais mata. Né? Exatamente. E o que mais? Vocês têm alguma... Assim... Um caso que vocês talvez tenham... também. Eu ia até falar assim expor pra gente de... sintomas que a gente possa também falar assim, pessoas... nossa, eu tenho isso, então será que eu devo ir atrás? Às vezes nem é nada, né? Mas é importante procurar ajuda. Uhum. Eu queria começar falando... É muito comum também, tem chegado para nós lá no CAPS, pessoas que estão em sobrecarga e esgotamento emocional, que seria um burnout. Né? Burnout. Né? Eu já ouvi falar. Porque nós estamos numa cidade onde ela está funcionando a todo vapor. Às vezes vem um migrante, vem de outra cidade para Sorriso, né? Para trabalhar em Sorriso, para produzir em Sorriso, e às vezes ele precisa trabalhar em 2 empregos. Sim. Então ele não tem condição emocional. E às vezes veio sozinho, sem família. Às vezes ele vem sozinho, ele vem com aquela, né, certeza, Sorriso, a capital do agronegócio, eu vou se dar bem lá. Sem rede de apoio. Sem rede de apoio. Ele tem muita oportunidade. Sorriso é riquíssimo, gente, em oportunidade. Eu amo essa cidade. Né? Mas as pessoas, elas estão vivendo em uma intensidade de trabalho, de entrega, e precisam
entregar desempenho Sim. para poder viver uma vida estabilizada ou estável. E elas acabam adoecendo por essa intensidade. Falar sobre isso. Né? Até porque eu acho que Porque uma é coisa um esgotamento. que esgota muita gente também, além, já juntando com o trabalho, é esse aqui, né? Porque Celular. assim, hoje nós temos celular, então nós estamos conectados 24 horas com todo mundo. Sim. Antigamente a gente saía do trabalho, o telefone fixo, ficava lá, quem tinha celular, né, era só a gente que realmente podia ter, e a gente ia pra casa feliz da vida, não levava trabalho. Descansava a mente, né? Descansava. Lia. Agora não, agora a gente leva trabalho pra casa, a gente não para. Literalmente, eu vejo isso no meu marido. Literalmente, cliente 7 horas da noite pedindo coisa, né? Então, assim, é uma... A sobrecarga, né? Sobrecarga, ansiedade, tudo isso. Eu digo que a tecnologia, ela é benéfica, ajudou muito. Sim. A internet ajudou muito, o acesso à informação ajudou muito. Mas a dose que classifica o benefício para a doença é a intensidade que você dispõe daquilo para sua vida. Uhum. Internet faz bem? Faz bem. Distrair um pouquinho, buscar alguma informação, conversar com as pessoas. Só que eu vejo situações onde o indivíduo ele acaba ficando horas e horas durante o dia só na tela do celular. Os Só rolando para cima, né? rolando tela para cima. O que você faz? Eu fico só, o que você vê? Nem sei o que eu vejo. Sim. Mas pra que você fica fazendo isso? Porque eu tô Ansiedade, né? ansiosa, porque eu tô estressada, porque eu quero passar o meu tempo. Só que com isso, acaba mascarando outros sintomas. Sim. E aí principalmente levando a prejuízos diretamente no sono, porque é o horário onde quase todo mundo parou de trabalhar, tá em casa, quer relaxar, vou deitar pra dormir, fica mexendo no celular. E fica lá passando, e aí não dorme bem, e aí piora todo o quadro de estresse, de ansiedade, e aí vem o agravamento total. Eu vejo isso com a minha filha pequena. Ela, não pode dar tela, não sei o que, tudo isso a gente sabe, né? Mas assim, aqui a nossa rede de apoio também é pequena. Então, muitas vezes eu acabo deixando ela na tela, porque eu preciso limpar a casa, fazer minhas coisas. E a babá é a tela. E às vezes eu fico pensando, gente, na minha época, eu passava desenho naquele horário, depois não tinha mais, né? A gente ia fazer... O que eu fazia? Né? Eu ficava pensando, gente, o que eu fazia? Porque Brincava. Porque minha filha fala assim, gente, ela não brinca. Tem muito estímulo, né? Hoje tem muito estímulo. Eu não posso falar, mas digital. na verdade, nossos filhos já vêm numa era mais tecnológica que a gente, Exatamente. né? Não dá pra gente também... Não dá pra privar disso. Isso, É uma não dá realidade. mais, Nós estamos, o meu filho ele quase não tem interesse em brinquedos. Ele é totalmente tecnológico. Então, música, ele escuta músicas até em outras línguas que, né, eu tenho que dar uma cuidada disso. Mas eu já vejo que é uma era mais tecnológica e não tem como fugir, porque a gente toda hora também está exposto à tecnologia. E quando né? você tira o celular dele, ele fica bravo? Fica muito irritado, né? Porque ansiedade gera, tipo assim... A gente gera cada vez mais, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, não, quero ver. Então, cada vez mais ele quer assistir mais. Uhum. Então, daí já começam as crises, já vem outros comportamentos que são negativos. Então, às vezes, eu não sabia lidar, comecei a aprender também a oferecer outras coisas para ele tirar esse, que é a coisa que ele mais gosta, vamos se dizer. Então, a gente vai fazendo trocas até, tipo assim, olha, eu sei que você quer, mas assim, já deu o horário, mamãe também. E até isso a gente está tentando se policiar também a usar menos, né? Também, né? Na frente dele, né? Porque a gente usando... Tem que se policiar também, né? A gente vê a gente usando, mas ele também, tipo, ou vocês podem, eu não posso também, né? Então... eu vejo só, cortando, Ana, desculpa. Não, pode ir acrescentando, né? Sim, acrescentando. Eu vejo, assim, é um desafio estimular as crianças nesse tempo de hoje, esse tempo de modernidade. Até mesmo crianças típicas, né? Sim. Eu tenho meu filho tem 5 anos, e é uma luta diariamente para estimular ele em coisas que não sejam tecnológicas. Então, eles são apaixonados, aquilo tem um estímulo
cognitivo e atencional, de visão, que faz com que eles fiquem ali, né? Eles gostam daquilo, eles não querem, às vezes você oferece brinquedo, ele não quer brinquedo, ele quer ficar na tela, então às vezes tem que fazer alguns acordos com ele, né? Para tirar ele da tela e ele conseguir brincar, pegar um brinquedo ao qual ele tenha mais prazer ali de ficar, um jogo, algum esporte. Esporte é muito importante, gente. O esporte é algo que salva. A gente precisa de sem esporte. dúvida. Eu falo que a academia, para mim, foi uma terapia mesmo, né? Sim. Lógico que, consequentemente, a gente acaba ganhando a parte física, né? Autoestima e tal. Mas era um momento meu ali, né? Então, essa parte realmente que você falou, né? De mães procurarem se cuidar, fazer um exercício físico que realmente aumenta muito, qual que é os hormônios, não sei que são da área, e aumenta a dopamina, o que é? Ajuda né? em serotonina, ajuda em dopamina. Isso, todas essas coisas aí, que ajuda, porque realmente a gente precisa se cuidar, para poder cuidar, né? Porque acho que o medo de toda mãe, como já falou, vou comentar novamente, e se eu ir embora e meu filho ficar, quem que vai cuidar, né? E eu vejo isso muito lá em casa, a parte de saúde é bem assim, né? Porque eu sou mais depressiva, o meu marido já teve câncer, né? E volta e meia a gente tem que estar cuidando, tudo isso a gente sabe que é emocional. Eu tenho vitiligo, que é uma coisa que eu gostaria até de comentar aqui, gente. Vitiligo é emocional, eu não sabia. É emocional. Eu não sabia. E é bom você falar isso. Essas doenças emocionais que vêm junto com tudo essa carga de estresse, né? Que agora falando de estresse mesmo. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, porque para mim foi uma coisa muito inédita, assim. Eu não sabia que eu poderia adoecer tanto por causa de um estresse devido a um diagnóstico, né? Devido a uma tristeza emocional. E eu achei isso muito importante a gente falar aqui também, né? Nem sempre a gente está preparado para receber um diagnóstico, seja ele qual for, tá? E até adicionando um adendo a uma fala que você teve anteriormente, quando eu passei a estar com algum tipo de sofrimento, não consigo dormir, estou ansiosa, eu ouvi já de pacientes atendendo ali na consulta, doutor, mas o que eu tenho é depressão? Eu falei, sim, você tem depressão. Aí começa a desabar chorando. Eu achei que era só ansiedade. Assim, é o estigma de receber aquele diagnóstico. Porque assim, as pessoas... Parece um alívio? Não. Não? Piorando. Entendeu? Assim, meu Deus, eu tenho depressão. É como se fosse algo muito pior. Tá? É como se fosse o fim. Entendi. Não. Aí eu vejo que isso é o estigma da própria pessoa, o preconceito da própria pessoa com tudo isso. Então, eu digo que receber um diagnóstico não é fácil, seja ele qual for. E nem sempre a gente vai estar preparado para isso. Certo. Né? Acontece muito situações que nós chamamos de somatização. O que é somatização? É transformar em sintomas físicos quadros emocionais que a gente não consegue suportar mais. Basicamente, uma tradução seria mais ou menos isso. Tá? É um esgotamento emocional tão grande, um estresse tão grande, que você vai suportando, vai aguentando, vai encarando, vai deixando de lado, e assim chega no limite que daí começa a vir as doenças físicas. Formigamento, paralisia facial, começa a mãos frias, tremores, desmaios. E vai no médico, ninguém sabe explicar o porquê. Faz eletro, tá normal. Faz ultrassom, tá normal. Olha. O vitiligo, ele tem realmente um componente muito grande emocional. Se você não está bem emocionalmente, o desenvolvimento dele vai ser muito rápido. Né? As lesões, elas vão aparecendo mais em áreas mais extensas. Sim. Então, é uma coisa que sempre tem que estar atento também. É interessante isso, porque é nítido isso pra mim. Hoje, né? Antes eu não sabia. Já vi você falar sobre... Toda a minha... né? E toda vez que eu estou em um momento mais desequilibrado mentalmente,
eu percebo que vai aparecendo em locais assim que antes não tinha. De repente dá uma pausa, depois volta. E aí todo mundo já me pergunta, mas você nunca fez tratamento? Eu falei, já passei pomada, já. Só que é tão emocional que se eu não cuidar da minha cabeça, não adianta eu tomar corticoide e passar pomada de corticoide, que não vai melhorar, né? Então, na verdade só piora, né? Na verdade só piora. E eu já tinha doença autoimune, né? Eu já tenho hipotireoidismo desde de criança. E aí também é um fator que a probabilidade de você ter outras doenças autoimunes, né? Aumenta quando você já tem, né? Eu tenho uma tia, por exemplo, que tem esclerose múltipla, né? Então, assim, é bastante complicado. E tudo isso na minha família foi gatilhos emocionais. Todos eles. É bem importante identificar quais os fatores que estão influenciando no estresse, na irritabilidade. Que tipo de situação? Às vezes é muito comum a gente ouvir em consultório ou lá no CAPS, mas da onde que surgiu? A gente pergunta, da onde que surgiu esse estresse? Que associação que você faz? Você consegue fazer uma autoanálise para entender da onde surge tanto estresse, tanta irritabilidade? Aí eles pensam, faz uma breve reflexão. Eu não sei, doutor. Eu não sei, eles não sabem. Exatamente. Eles nunca pararam para pensar. Tem uma correlação em como eu penso. Ou seja, a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, né, de tratamento, você sabe que a psicologia ela tem várias abordagens de intervenção. Sim. Né, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, existencialismo humanista, tem várias abordagens. E a TCC, ela parte do princípio do pensamento relacionado à emoção. Então pode ser que, por exemplo, se eu estou muito irritado, estressado, eu tenho um gatilho emocional que gera um pensamento, e esse pensamento pode ser negativo. Certo. Eu já tenho um pensamento negativo, ou seja, nada vai dar certo, tudo que eu faço só dá errado. Eu sabia que eu não dava conta de fazer isso, por que eu insisto? Sabe? Ele tem uma resposta emocional com base no evento, na situação, relacionada ao pensamento negativo. E como que eu lido com isso? Entendendo da onde está surgindo. E às vezes a pessoa não sabe. Por isso que é importante a autoanálise. Entender como você pensa e como você interpreta o mundo. E pode ser que você esteja interpretando o mundo de uma forma errônea. Entendi. Com as lentes sujas. Pensando na verdade, no curso que a gente fez até da Eliana, ela falou sobre... Fala sobre um pouco... É um curso de autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Tem, acho que 10 pensamentos ruins para um bom. É certo? É isso? É mais ou menos isso. Mais ou menos. Acho que depende muito da interpretação dessa pessoa, que tem fatores biológicos, experiências de vida. Certo, tem várias outras coisas, processamentos, tem outras coisas que também mas ela fala em também que você falou da explosão de estresse, de raiva. Isso é muito comum, principalmente na mãe atípica, né? Não sei se você é que você é tratado, né? Mas assim... Não, mas eu também tenho. A gente tem aquele momento... Mas não tá medicada. Não tá medicada. Ó. Verdade. Um psiquiatra aqui, qualquer coisa tem um psicólogo também. Ai, meu Deus. Vamos porque eu tenho dificuldades. É verdade. E a gente tem muito isso, na verdade. E eu tenho uma filha típica, que ela é pequenininha, e volta e meia acontece alguma coisa que desestabiliza ali no dia, você acorda bem, acontece uma coisa e de repente, sabe, você explode ali, às vezes com a criança que não tem nada a ver, e você fala, meu Deus, depois vem a culpa, né? Depois vem a culpa, aquela coisa toda. E aí eu tava vendo que a raiva, ela é o sentimento que mais está globalizando todos os outros, né, junto. Pelo menos, não lembra disso que a Eliane falou? Era uma coisa assim, que a raiva é o sentimento que é mais difícil da gente lidar, porque ela está muito próximo de tudo. Ela liga tanto com o estresse, quanto depois com o próprio amor, enfim, todos os sentimentos têm uma ligação com a raiva, então é por isso que é muito difícil a gente lidar com essas explosões, porque são múltiplas coisas que acontecem que causam isso. E sabe o que é?
A gente é especialista em querer controlar situações. Tem isso também. A gente quer controlar a situação. E aí, Ser em humano querer quer, né? controlar, né? Não sendo a gente que vai conseguir, né? É bom Querer não é diferenciar. poder, né? É idealizar que o meu filho se comporte de uma forma adequada. Uhum. Né? Certo. Então, é o meu controle. Quando aquilo fugiu do meu Cara. controle... Nossa, Vem- você me descreveu agora. Sério? Ela se identificou, gente. Meu Deus. Porque você quer controlar a situação. As pessoas querem controlar. Então, quando foge do controle, é muito comum em pessoas perfeccionistas. Porque aquilo precisa acontecer exatamente naquela linha. Quando não acontece, gera frustração e raiva. Aí surge a raiva. Entende? E você acaba agindo de forma desequilibrada. E a gente já vem de uma, vamos dizer assim, de um esgotamento emocional, né? No meu caso, vou falar por mim. Já venho de um esgotamento emocional de anos, ali passando por muitas coisas com o primeiro filho. E parece que hoje é como se eu não aguentasse muita coisa mais, sabe? Qualquer coisa, assim, pra mim já vira muito. Né? Um carro me cortou a frente, dependendo do dia, é uma coisa que já me estraga, Desestabiliza. me desestabiliza, aí eu fico mal, que saco. Então, assim, eu sei que isso tem tratamento, mas é uma coisa que eu venho já percebendo há muito tempo em mim. O burnout, Burnout. ele tá interligado a isso? Quer falar, Rafael? O burnout, ele é mais relacionado ao esgotamento emocional. Mas não, às vezes, pro lado mais da agressividade, mas muitas vezes pro lado mais da ansiedade, tristeza, de privação da... Como é que posso dizer? Privação dos sintomas afetivos positivos que a pessoa tem. Entendi. Se priva de situações positivas, de felicidade. De felicidade, de alívio, de controle, De de... desfrutar mais da vida, Isso. do bem-estar, da qualidade de vida, que às vezes ele não consegue, por causa da rotina, Entendi. que é Exatamente. sobrecarregado. Toda mãe atípica, escutar. será que tem isso? Não, complexo, né? Generalizado. É complexo, mas assim, tipo, em geral, assim, porque, claro, eu acho que depende a realidade de cada um, né? Tem uns que tem mais rede de apoio, outros com condições melhores de vida, né? Que pode fornecer essa ajuda, esse apoio. Mas, no geral, a gente vê mães muito loucas, né? Eu acredito que toda mãe atípica, ela sofre de algum jeito. Ela tem algum tipo de sofrimento. Sim, de acordo com aquela expectativa que ela criou que não foi sanada. Sim. No mesmo sentido que o Valdinei falou. Queria controlar, queria que fosse de determinada forma, mas não cabe a ela essa definição, essas condutas, esse tipo de comportamento. Então, de acordo com essas alterações, ela vai ter algum sofrimento. Desde o mais leve, de uma pequena frustração, uma pequena ansiedade, um quadro depressivo, porque recebeu um diagnóstico, mas é nível 1, ou seja, ele é um pouco mais desenvolto nas atividades, até algo mais intenso, onde uma mãe atípica acaba agredindo o filho. Sim. Por quê? Porque ele está em crise, ela já está estressada, ela não consegue dormir, e naquela reação intensa, bate. Sim. Aí depois vem a culpa, vem o arrependimento, vem a depressão. Sim. Então, assim, tem o sofrimento em determinados níveis, de acordo com aquela vivência que ela tem. Entendi. E tem os sintomas também que são muito semelhantes, né, Rafael? Por exemplo, o burnout, a pessoa que está com burnout, ela também tem ansiedade, né? Ela fica naquela preocupação, ela fica naquele pensamento às vezes negativo, de querer produzir, de querer realizar alguma coisa. Então tem algumas características dentro desses quadros, né, de psicopatologia, né, que acabam sendo identificados, semelhantes. E às vezes pode ser que tenha essa confusão, até mesmo para diagnosticar, por exemplo, TEA, TDAH, tem essas confusões. Acho que a gente tem tanta informação hoje em dia e tantos termos que a gente até fica meio confuso. Sim. Né? Então é muito importante também trazer para cá. Até porque, às vezes, a própria mãe tem um diagnóstico também de TEA, né? Ou alguma deficiência, enfim. E aí ela já está lidando com os próprios fantasmas da vida dela, tendo que lidar agora com o filho. Então, realmente,
é muito complicado tentar sair disso sozinho, não dá? Não só um diagnóstico de TEA, mas talvez também de um TDAH, tá? Que são doenças comórbidas. Perfeito. Que se combinam. Sim. De neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento. Mas eu até vejo isso assim, a gente brinca muito, né? Eu tenho TDAH, que agora virou, né? Todo mundo fala, tá é autismo, tá no hype. Autismo e o TDAH tá no hype. E aí, assim, eu até brinco muito que eu tenho TDAH, porque é aquele negócio de começar a fazer um negócio aqui, colocar roupa no varal, de repente você vai fazer outra coisa e daí você vê tá lá ainda a roupa que você nem colocou. E aí, assim, até que ponto eu deveria procurar ajuda, ou eu, ou qualquer outra mãe, né, que esteja passando pela mesma crise, é só falta de atenção ou um estresse, ou é que eu realmente não, eu acho que eu preciso ir atrás de alguém, porque provavelmente eu tenho um TDAH aí. Vocês saberiam... Quer falar? Quer que eu falo? Depende. Acho que depende muito. Depende muito. É relativo, porque vai depender também da rotina dessa pessoa. Exatamente. Se ela tem uma rotina bastante intensa, se ela está fazendo sempre um monte de coisa ao mesmo tempo. Então ela não tem ali um tempo para ela parar, pensar em si mesma, analisar o dia, o que eu vou fazer daqui a pouco. Não, aquele aceleramento. Até porque acho que sintomas de TDAH ela teria antes da maternidade, por exemplo, né? Na verdade, a criança nasce, né? Ele não então, vai desenvolver. Ele não vai desenvolver TDAH. antes. Ele não vai desenvolver, por exemplo, nos 15 anos em diante. Eu acho que até os 12, né, Rafael? De 12 a 15 anos. Depende dos critérios diagnósticos que vai abrir. DSM-5 fala de sintomas, uma característica definida de sintomas antes dos 12 anos de idade. Isso. Mas, por exemplo, eu não lembro eu com 12 anos de idade. Não tem minha mãe ou meu pai, talvez, para poder falar. Então aí tem outras características que a gente acaba avaliando um pouco mais na vida adulta, com sintomas um pouco diferentes. Só que o que é importante sempre relatar também. Eu estou desatenta, eu estou esquecendo muito, eu não consigo prestar atenção nas coisas. Memória pifou. Tem que procurar ajuda? Sim, tem que procurar. É TDAH? Não necessariamente. Se você está ansiosa, se você está estressada, se você não está dormindo bem, isso vai refletir diretamente na sua concentração e no seu desempenho neuronal. Sim. Certo. Entendeu? Então é sempre importante a gente definir isso. Não é todo esquecimento, não é toda falta de concentração que eu tenho TDAH por causa disso. Não é bem assim. Porque muita gente fala assim, eu tenho TDAH, mas que nem falou, nasce TDAH, certo? Então, não é você porque desenvolve você TDAH, você desenvolve TEA. Né? Então, porque realmente o pessoal tá tudo... É um transtorno do neurodesenvolvimento, ele começa na infância. Exatamente. Certo. Porque então se passou a gente tem esse que prestar período, atenção. Provavelmente não é. E às vezes as pessoas estão procurando consultório, né? Nossa, doutor, mas eu acho que eu tô com TDAH, né? Já vem com o diagnóstico pronto, que ele vai lá e ele vê todas as características lá no Google, né? Nossa, verdade, o Google agora virou profissional, né? O chat eu tenho todos aqueles itens lá que o TDAH está dizendo que tem e eu acho que eu tenho. Mas não, essa pessoa às vezes ele está ansioso, ele está com o pensamento muito acelerado, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E é como o Rafael falou, não justifica. Não dorme bem. Precisa de ajuda, né? Você está tendo prejuízo. Ajuda por um profissional, né? Exatamente. Aí precisa de alguma intervenção aí para poder tentar equilibrar os sintomas e minimizar os impactos. Olha, perfeito. Essa parte de dormir bem... Eu, graças a Deus, o meu filho dorme muito bem. É mais a gente mesmo que fica acordado até mais tarde, porque durante o dia fez outras coisas, aí no final do dia as crianças dormem mais cedo, você quer um tempo pra você, quando você pra vê fazer suas coisas, pra fazer as coisas, pra ficar um pouco mais no silêncio. Aí a gente acaba ficando ali na tela, né, ou no computador, ou no celular, ou na televisão. Antissocial, depois fica... E aí vai perdendo até a memória, né? No meu caso, eu percebi já que a minha memória tá péssima, justamente pelo fato de dormir pouco, às vezes. Aí você pensa assim, eu vou dormir, nossa, é meia-noite. O então, sono é fundamental. Eu vou dormir. Daí, daqui a pouco, o filho acorda 2 da manhã, vai acontecer alguma coisa, você não consegue mais dormir. Aí você fala, meu Deus, por que eu não fui dormir às 10? Né? Não acontece com você? Comigo de verdade. De todos os dias, um dia sim, um dia também. Quase.
E aí eu fui percebendo que a gente vai ficando mais agitado também, vai ficando mais... Então tudo isso realmente a gente tem que... Mas tem mães atípicas que não conseguem dormir mesmo, porque o filho acorda de madrugada e não dorme mais. Né? Não dorme, então, né? E também, o que eu percebo, assim, às vezes esse sentimento... Desculpa. Não, eu também tô. Esse sentimento de inutilidade. Por quê? Porque a mãe, ela quer produzir. Ela é uma pessoa. Sim. Ela quer produzir, talvez, porque essa mãe, o tempo dela e tudo aquilo que ela precisa desenvolver está relacionado com o filho. Ela está se entregando, se doando. Em função do filho o dia todo. Em função do filho o dia todo. Então, talvez essa mãe queria ter um trabalho secular. Essa mãe, ela queria ir tranquila para natação, para hidroginástica, ela queria ir tranquila para musculação. Sim. Ela queria produzir algo além, né, do filho, fora desse ambiente, fora Sim. desse contexto. E às vezes isso não é possível. Então, o que é importante dizer é entender que precisa ter uma aceitação. Pais... Eu ia chegar nesse ponto. Pais de crianças atípicas a entender. Essa é a minha missão. Meu filho... é minha missão. Claro, eu tenho que cuidar de mim. É importante isso. Mas ele é minha missão. Eu tenho que aceitar que ele vai ter essas dificuldades, ele vai ter essa complexidade de comportamento, estereotipias, enfim. E você precisa estar preparado para isso e, se possível, buscar ajuda especializada. Eu demorei muito para aceitar, muito mesmo. Até porque o meu caso, assim, na época que eu engravidei do meu filho, eu estava no doutorado, com passagem para a Itália, que ia fazer doutorado sanduíche, enfim, descobri a gravidez. Já ali de cara eu tive que deixar de lado, ir para fora do Brasil, porque obviamente eu não ia ficar em outro país, que eu não conhecia ninguém, Sim. grávida. E aí foi meu primeiro baque com a maternidade que eu não queria. E aí, ou seja, a primeira limitação sobre seus sonhos, seus desejos. Meu primeiro corte ali, vamos dizer assim. Depois nasceu o Miguel, pensei, bom, vai para a escola, eu vou dar continuidade com minhas coisas, e veio como veio, né? Hoje a gente sabe que ele tem uma síndrome, mas foi uma luta muito grande, né? O Miguel, até hoje ele não fala, ele tem 9 anos, e ele foi andar com 5, então ele começou a terapia com 7 meses. Então foi sempre muito ali em cima dele, coisas que eu não entendia, né? Vai fazer fono. Ah, legal, fono vai ser por 6 meses, depois tá bom. É que nem pensava, fono, né? Faz 9 anos que ele faz fono, né? E não fala. Então, assim, é tudo muito novo. E a gente vai se perdendo no caminho, né? Sim, a gente vai se esquecendo. A gente vai se esquecendo totalmente, né? Até por uma questão de, não sei lá, uma sobrevivência. E eu falo assim porque tem coisas que eu não lembro. Parece que minha memória falha em algum momento da vida do Miguel, que ou eu erro a parte temporal, que eu acho que foi com 1 ano, na verdade foi com 3, ou eu não lembro mesmo o que aconteceu. Né? E isso é muito comum. Eu até uma vez fiquei com medo, falei, gente, eu não lembro como foi o primeiro ano do Miguel, assim, detalhes. Acho que foi tipo um período de sobrevivência, talvez, né? Não sei como que fala. Não sei se diz que a mente dá uma banida em algumas coisas, assim, é verdade isso? Ou é eu que tô pirando mesmo? Esqueci as coisas já. Amiga, você tem que continuar sua psicanálise. A entrega, né, que você... O nível de entrega sua para aquele momento foi tão grande que, de alguma forma, isso você reprimiu. Precisou reprimir. Seu nível de esgotamento mental foi ao extremo. Exatamente. Então acontece isso mesmo. Acontece. Não que ele tá aí. Sim. Reprimido, né? Você só não consegue ter acesso a essa informação. Tem coisas que assim a gente vai vendo fotos, né? E hoje em dia a gente tira trilhões de fotos praticamente todo dia. Então eu fico pensando, será que eu lembro disso porque eu tenho foto? Ou eu lembro porque eu lembro mesmo, né?
E muitas coisas que eu falo, meu marido fala, não, foi assim, eu capaz, foi assim, não lembro disso. Ele morfou e tal, daí eu vou lá olhar as fotos, falei, cara, realmente foi assim mesmo. E eu achei interessante isso, com a capacidade do cérebro da gente se moldar a uma situação, sei lá, pra gente realmente não se perder mais, né? Vamos dizer assim, não sofrer mais. Muito interessante isso. O cérebro ele tem uma capacidade de armazenamento de memória, tanto para coisas boas como ruins, né? Fazendo uma ponte, uma analogia ali, um pouco diferente da tua situação, mas vamos dar exemplo de um estresse pós-traumático. Uma pessoa que passa por um trauma muito intenso, aterrorizante, seja uma violência, um acidente, o que seja. Se ela não for bem tratada naquele momento, ela vai reviver aquilo constantemente a vida inteira. Não porque ela vai passar por tudo aquilo ali de novo. Não, mas porque às vezes o cheiro do perfume é suficiente para ela lembrar daquilo e desencadear todos aqueles sintomas que ela teve naquele momento. Gatilhos mentais, São gatilhos, né? Isso são os gatilhos emocionais, gatilhos mentais. É como se pegasse uma pecinha de um quebra-cabeça de 200 peças e encaixasse ela em todas as situações da sua vida. Entendeu? Essa é a questão. Então, por isso que o nosso cérebro ele age desse jeito, gravando memórias em determinadas situações movidas a estresse de uma forma um pouco inadequada. Certo. E vocês tratam algum adulto com alguma deficiência ou transtorno lá no CAPS? Já passou. É uma passou por abordagem nós. diferente que vocês têm que fazer o tratamento? A gente Ou não? avalia o histórico. Na verdade, a nossa avaliação é clínica, né? É de entrevista, é de entender o paciente, de fazer uma anamnese com o paciente, entender o histórico dele, entender o ambiente onde ele está vivendo, entender os prejuízos dele, que eu acho que seria bem semelhante com o atendimento de ABA, né? Sim, A ABA tem entender, aplicar, quais as direções, quais as estratégias. Então, a gente, dependendo da gravidade que esse paciente se encontra, dentro do TEA, né, especificamente com o TEA, a gente pode sim acompanhar. Já acompanhamos alguns, não é a maioria, mas já acompanhamos alguns e teve uma resposta bem positiva ao tratamento. Que bom. A gente vê muitos casos assim de pessoas que se descobrem, né, depois de adulto com alguma coisa e acaba sendo um alívio, né, porque, gente, viver sentindo ser diferente e não saber o porquê deve ser extremamente doloroso. E eu tenho um sobrinho que é autista, um sobrinho de coração, e ele é fantástico, assim, ele é um menino super entendido, vai na escola, se dá super bem, mas ele tá na fase da adolescência, né? Eu sei que vocês não tratam adolescentes, mas acho que é interessante a gente falar isso, porque a gente tem hoje o adolescente tá ali, né? E adolescente é aquela fase Desculpa, do mas bullying. ele é TEA? Ele é TEA. O teu sobrinho? Sim, desculpa, eu até nem falei. Tá. Ele é TEA, ele é autista. Inclusive, ele já fiz um podcast com ele. Que legal. Foi muito legal. Foi. Ver uma visão, assim, de um adolescente. Ele falou muito lindamente o quanto ele tem orgulho de ser autista e o quanto ele não entende que porque as pessoas maltratam ou porque tratam ele de uma forma diferente, né? E a gente vê que o adolescente é uma fase conturbada, a gente já passou por isso. E, assim, vocês têm alguma sugestão, algumas dicas para pais que estão passando seus adolescentes ali nesse momento difícil? Está vendo que o adolescente está trancado, não quer sair, além de, claro, procurar ajuda, mas como esse pai e essa mãe chega para uma adolescente numa fase onde o pai e a mãe não é nada, os amigos que são mais importantes, como que gerar essa conexão com esse adolescente, tanto típico como atípico? É uma situação um pouco complicada, porque eu não atuo diretamente no CAPS infantil, que tem que atuar no CAPS adulto, atendo algumas crianças e adolescentes só através do consultório,
mas eu já atuei no CAPAS infantil aqui em Sorriso por mais ou menos ali uns 6 meses. O que eu mais vejo é as alterações de comportamento das crianças e dos adolescentes, só que sempre tem uma coisa a mais envolvida nisso. É difícil você ver uma criança com um quadro depressivo, ansioso, uma irritação, uma agressividade, puramente por ela. Tá? Sempre tem... Tá, vou corrigir. Na maioria das vezes, tem um contexto familiar envolvido nisso que justifica aquele comportamento. Certo. Tem até um seriado na Netflix adolescente, né? Que baseia muito o que você falou aí. Né? E há muitas situações onde quem que vai levar ali essa pessoa ali pro acompanhamento? Os pais, familiares, avós vão levar. Tudo bem, eles querem resolver aquele problema que está acontecendo ali com aquela criança. Mas eles não vê o que está acontecendo dentro de casa, ou eles não reconhecem o próprio comportamento que eles têm, que muitas vezes justifica aquela reação. Perfeito. Não estou dizendo que a culpa é dos pais. Não. Estou falando que se o filho, se a criança, se o adolescente foi buscar algum tipo de ajuda porque está tendo algum tipo de problema, o que os pais têm que fazer é voltar para eles mesmos e ver o que está alterado no convívio familiar, no comportamento deles, como está a relação daquele jovem com a família, que talvez esteja refletindo naquilo. É um reflexo. Exatamente. Então, o que eu digo para os pais, para os familiares, avós, amigos, todo mundo que convive ali, a pessoa está irritada, está desobediente, está brigando, está sendo agressiva. Talvez tenha um atrito. Vê a família, vê o convívio, vê se não está acontecendo situações de abuso, de violência dentro de casa. Se você reconhece que está com isso e que talvez isso reflita no seu filho, busque ajuda, converse com um psicólogo, converse com um psiquiatra e vê se esse tipo de comportamento necessita de uma abordagem um pouco mais incisiva. É isso que eu recomendo. Interessante que você falou de abuso. Tocar rapidamente nesse assunto, porque a gente vê que Sorriso é uma das cidades onde mais vemos crianças e adolescentes sendo abusadas, né? Ou às vezes até mulheres, enfim. Chegaram já para vocês alguma coisa assim, com esses traumas? Realmente é isso mesmo? Acontece muito aqui. Eu queria fazer só uma ressalva. Sim. Pontuando isso que o Rafael mencionou, né, entender a dinâmica dessa família. Porque é entender também o comportamento desse adolescente, voltando pro adolescente. Eu que já fui pra frente, né? Mas a gente pode voltar depois. O que mudou nele? Por que ele alterou o comportamento? Quais as intenções desse jovem? Importante dizer também que ele está numa transição hormonal e psicológica. Perfeito. Ele sai da infância e ele entra numa fase extremamente complexa. Eu tô me conhecendo ainda, me conhecendo, né? E agora o que eu quero, tanto para criança típica, como para atípica, mais complexo ainda. É aquela de aceitação pelos amigos, de pertencimento de grupos. Perfeito. Né? Agora tem muito bullying também. Isso é uma questão que precisa ser verificada. Então, se essa dinâmica familiar é uma dinâmica com boa estrutura, por que o filho está diferente? Agora, se não é, o Rafael colocou muito bem, é o reflexo de como vocês estão vivendo dentro dessa casa. A forma como se tratam, os laços, a afetividade, a palavra, o carinho, tudo isso é importante para que tenha essa boa relação, tanto do adolescente como com os pais. Então entender o adolescente, quais são as preferências dele? Por que ele se isolou? Por que ele não quer mais fazer coisas que antes ele fazia? Né? O que aconteceu? Sentar com esse adolescente e ouvi-lo. Né? Se ele está tendo alguma dificuldade emocional, psicológica, aí vai partir de uma ajuda, né, um próximo passo especializado para tratar e tentar resolver isso de uma forma mais pacífica possível. Interessante isso que você falou, porque muitos pais, acredito eu, que quando a criança ou adolescente chega a ponto de entrar na depressão ou acontecer algo mais grave, né? Esse adolescente já pediu socorro há muito tempo, mas esses sinais não foram notados. Então
essencial a gente estar falando isso, né? Porque nessa correria da vida, o pai chega em casa, a mãe chega em casa, quer descansar, o filho está sempre no celular, já é uma idade que quase não se abre com os pais, e aí só vai piorando, né? Coloca a plaquinha no quarto, não entre, né? E assim vai indo. Então, realmente, isso que vocês falaram foi fantástico, porque são sinais que a gente vai deixando passar, e quando acontece alguma coisa de mais grave, que a gente vai pensar, meu Deus, como que eu deixei chegar? Como que chegou a isso? E acaba que culpa o adolescente por ser problemático, né? Esses dias, desculpa, Rafael, esses dias eu atendi uma mãe, né? Recentemente eu atendi uma mãe que ela não conseguiu levar o filho na terapia. Ela queria muito que o filho fizesse terapia, eu fui entender o histórico dela, fazer uma avaliação. Não, mas eu quero que você me escuta então, porque ela estava tão sobrecarregada. Só que, o que acontece? O filho ele não obedecia as regras dos pais. Tudo que os pais colocavam, tentavam incentivar que ele fizesse, ele não aceitava. Eu falei, mas ele está assim desde quando? Na verdade, ele nunca foi de regra. Então, ele tem um prognóstico que não ajuda ele. Então, ele sempre viveu sem regra nenhuma. Sem regra. E quando a mãe foi cobrar, já estava tarde. Sim. Porque agora ele é dono das suas próprias regras. Ou seja, eu que dito as regras aqui dentro de casa. Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. Ele viu que ele conseguiria fazer, né? Exatamente. Então, aí se isola, gosta de jogar videogame, não pratica atividade física, não gosta de estudar. Tem uma vida mais sedentária, né? Tem uma vida mais sedentária. Então, tudo isso vem repercutindo na fase transitória de adolescência para a fase adulta, aí onde começam as responsabilidades. Aí a família começa a ser mais incisiva, começa a ter mais cobranças, ele começa a reagir de forma mais agressiva, mais contrária àqueles desejos que os pais querem. E aí é o quê? A criança tá nervosa, tá agressiva, tá rebelde. Mas, igual o Valdinei falou, nunca foi feita uma orientação adequada para ele ter um desenvolvimento adequado, esperado, que ele quer, que essa mãe queria naquele momento, mas que antes ela não proporcionou. E é interessante isso, porque na nossa época, eu acho que foi um pouco diferente, pelo menos. Acho que a gente teve nós todos tivemos uma criação muito parecida. E hoje eu vejo os adolescentes, pré-adolescentes, 11, 12 anos, já ameaçando os pais. Eu vou tirar o seu celular porque você tá... Não, se você tirar, eu te mato. E, gente, isso é tão... Assim, chega a dar medo, né? Você parece que assim, inverteu os papéis, né? Exatamente. A hora que você estiver dormindo... né? Aconteceu? Eu vi. O caso do adolescente que matou a família? A família. É verdade. Lá em interior de São Paulo? Sim, 15 anos. E acho uma namoradinha aqui, tipo, de Mato Grosso. Eu vi. Eu vi isso. Sim, e inclusive... Tudo casos reais aqui, tudo casos reais, verídico, né? Nada inventado, né, gente? Tudo situações que acontecem, que às vezes está do lado da nossa vista e acontece, né? A gente acha que não acontece. Exatamente. Sim. É que às vezes a gente pensa que mora numa bolha, né? Mas a gente tem que abrir, expandir um pouco para os horizontes. A gente vê que as coisas acontecem e a gente fala assim, meu Deus, como que isso está acontecendo agora, né? Falta de terapia, falta de um cuidado, né, pela saúde mental já dos pais, como vocês falaram, para depois vir com os filhos. Tudo isso acontece, né? Pela falta de prevenção. Né? Fazendo uma ponte com tudo que já foi falado, tecnologia é ótimo, o celular foi ótimo, aproximou as pessoas, só que distanciou também. Sim. As situações onde o adolescente, a criança, passa mais de 7 horas na tela. Isso sem contar o tempo que fica na escola. Que momento que ele fica com os pais? E como assim? Como que os pais controlam esse tempo de tela ali daquela criança, daquele adolescente? O que ele faz naquela tela? Cadê aquele convívio? Cadê o diálogo? Cadê a conversa? Cadê o respeito? Não tem. Entendeu? E aí quando tem um momento de um comportamento disruptivo, que os pais querem algum tipo de ação diferente daquela criança,
há uma reatividade intensa junto com uma agressividade. E aí, Sim. meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu o óbvio. Não teve a orientação adequada. Tudo é reflexos, né? reflexo do emocional, né? E realmente a saúde mental é importantíssima, não dá pra gente não falar sobre isso, né? Tem até aqui uma frase que eu queria até comentar, que eu vi na internet mesmo, no Instagram, de mães atípicas mesmo, que falavam, a gente fala assim, procurar ajuda, vai atrás. Mas tem mães que falam assim, pra quê se ninguém ouve? Pra onde que eu vou? Né? Tem uma que fala aqui, ó, não adianta gritar se não tem quem se importe. Eu sei que vou amargurar até o fim da minha vida por não ter uma rede de apoio. Outras falam assim, eu já perdi as contas quantas vezes eu pedi a Deus para me levar, para eu conseguir descansar. A sobrecarga da mãe atípica solo é tão dolorosa e eu levaria o meu filho junto. Então, assim, eu estava lendo os comentários que eu falei assim, gente, ninguém, como que a gente não vê essas pessoas? Como que, né? Como que o sistema não consegue diminuir essas mortes, né? Esses suicídios é extremamente preocupante, né? E igual você falou, Setembro Amarelo é Setembro Amarelo. Novembro já vai ser outra cor, Isso. infelizmente. Na verdade, as pessoas estão gritando por socorro. Sim. Né? Nós estamos vivendo esse mundo globalizado, contemporâneo. A gente tem muita informação, mas a gente tem pouca profundidade. Perfeito. Entende? As pessoas sabem muito sobre muitas coisas, mas elas não têm profundidade sobre aquilo, na verdade, que estão sentindo e vivenciando. Então, o primeiro ponto, dentro de um grito de socorro, eu preciso me analisar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Porque o teu cérebro é o teu piloto. Se você não se conhecer, se você não se entender, você não vai conseguir ajudar ninguém e você vai passar por dificuldades maiores ainda porque você não vai dar conta de resolver. Porque você não sabe quem você é. Então, o primeiro ponto de um sentido existencial é saber quem eu sou. O que está passando na minha mente? Né? O que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? Sabe? Ser autoanalista de si mesmo. Reconhecer se eu estou bem. Eu estou bem. Eu preciso reconhecer eu estou bem. Está tudo certo. Estou me alimentando, estou dormindo bem, estou cuidando do meu trabalho, não estou tendo prejuízo. Ok, você está tendo uma vida funcional. E se não tiver? Então, você está tendo algumas dificuldades, algumas limitações, família, amizades, o social, o pertencimento, né? E tudo. Então, eu digo assim que o transtorno mental, o adoecimento psíquico, ele é multifatorial. Então, você pode adoecer por vários fatores. Sim. Você pode adoecer, por exemplo, se você perdeu um emprego, que era um emprego que aquilo era algo primordial na sua vida, era algo tão importante, você dava tanto valor, e você acabou perdendo o emprego. Você pode ficar depressivo porque perdeu o emprego. Sim. E até também para tentar encontrar um propósito pelo que viver, né? Um motivo pelo que viver, pelo que lutar. Exatamente. Um propósito. Porque uma mãe atípica, às vezes, está tão cansada, tão exausta, que ela desiste de tudo. Até mesmo dela mesma, da vida dela, óbvio, né, que ela já vai querer pensamentos obscuros, enfim. Mas assim, eu acho que uma pessoa que não tem mais motivação na vida, a alma não aguenta. A alma não aguenta. A gente precisa acordar e saber pelo que você vai lutar, ou pelo que você pretende fazer ou viver, e às vezes a gente se perde nisso. Então, talvez, para as mães que estão passando por isso, esse pedido de socorro, né, esse grito que a gente às vezes acha que ninguém escuta, porque é um sofrimento silencioso, né, é uma dor solitária, né, a gente até fez esse podcast porque a gente era duas mães solitárias.
E aí a gente falou assim, não, vamos se encontrar para conversar. E foi tão gostoso Que legal. que a gente falou assim, por que não a gente ampliar isso para outras mães e trazer aqui para conversar, trocar ideia? E foi surgindo ali. Então, às vezes, esses grupos, né, de ajuda, eu não sei dizer se aqui em Sorriso tem alguns que possam ser especificamente para mães atípicas, mas com certeza tem, né, que corram pedir ajuda, porque realmente você voltar a ter pelo que sorrir, pelo que viver, é o que faz a gente voltar a querer reviver, ressignificar muita coisa na nossa vida. Senão não vai, né? Perfeito. E o grito de socorro, ele não precisa ser silenciado. E tem pessoas que vão ouvir. Só precisa ser bem direcionado para as pessoas que estão preparadas para ouvir. Interessante isso. Porque antes de vir para cá, eu estava dando uma palestra numa empresa ali sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção do suicídio. E o que eu sempre falei, tá com problema, tá precisando de ajuda, procure ajuda. Converse com alguém. Mas converse com alguém que está disposto a ouvir o que você tem a dizer. Sim. Não com qualquer pessoa. Perfeito. Muito importante. Isso é o principal. Então, tá com problema, vai gritar procurando ajuda? Ok, mas veja algum local que é especializado realmente, que você acredita que vai conseguir atender aquela demanda que você tem. Perfeito. Muito bom isso. Exatamente. Porque às vezes a pessoa que está te ouvindo não vai te ajudar, vai às vezes até piorar. Muitas pessoas, vezes. nem a Exato. família. Exato, ouve, não consegue né? ter aquela mínima orientação, pelo menos para escutar. Sim. Né? Porque tem situações onde só o fato de você falar o que está sentindo, tirar do peito aquela dor, Já aquela alivia, angústia, né? já alivia. Só que nem sempre a outra pessoa está disposta a ouvir. Exatamente. Né? E quando percebe que você tá junto com alguém que tá no mesmo barco, independente se tá na mesma realidade social que a sua ou não, mas tá no mesmo barco, você já fica mais aliviado, falando assim, uau, aquilo que eu passo não é só eu. E nunca é. Né? Nunca Porque é. você vai no Instagram, você tá lá sozinha, igual voltando a falar, né, das redes sociais, tá todo mundo maravilhosamente bem, feliz na praia, como a gente estava comentando antes. E aí você tá lá, você não consegue sair com seu filho, você não consegue ir num aniversário, você não consegue ir numa janta, você acabou de perder sua própria identidade, você não é mais sociável, você não consegue ir em lugar nenhum, e você só vai se afundando. Então, realmente, esse pedido de socorro e buscar, nossa, você falou algo assim sensacional, buscar quem quer te ouvir, buscar quem está passando pelo que você está passando, né, amiga? Sim. Para você se sentir acolhida e pertencente a um grupo que pode ser que não seja aquilo que você queria, mas é um grupo que agora você pertence, com outras mães, outros pais e outras pessoas que são atípicas, que vão te entender, né? Às vezes a gente precisa uma outra aceitação, não aceitar só o diagnóstico, mas aceitar que a sua vida mudou e que você vai mudar de meses para sentar. Exatamente. Isso mesmo. Perfeito. Né? Acho que é isso, né? Vamos deixar uma mensagem, né? A gente sempre pede para os Setembro nossos Amarelo. convidados deixarem uma mensagem, aproveitando ser o Setembro Amarelo, então aí. Bom, pessoal, às vezes a gente se pergunta assim, quem que é a pessoa mais importante na sua vida? É claro que tem pessoas muito importantes na sua vida, seus pares, o contexto no qual você está inserida, sua família, principalmente, quem é casado e tem filhos, né, seus pais. Mas é importante que você também precisa reconhecer o seu valor. A gente precisa reconhecer os nossos valores e também reconhecer as nossas limitações. Então, tudo aquilo que tem um limite, se ultrapassou o seu limite, esquece, não é para você. E às vezes, o que a gente percebe, a gente vê por aí, até atendendo pacientes, as pessoas estão carregando tudo para si. Estão querendo abraçar o mundo, estão querendo abraçar o problema do outro, estão querendo resolver o problema do tio, do amigo, do não sei do quem, mas ele está ali, vulnerável, frágil e triste. Para ser aceito, para pertencer a Pra ser algo que não tem. E é tudo isso que a gente necessidade, colocou em pauta aqui, né, de todo esse contexto, para querer
tem que ser. Você aceita. Então, quando você olha para você e você vê valor em você, então aquilo que você acredita que está afetando os seus valores, você não quer mais. Então, isso é autocuidado. Isso é inteligência emocional. Entende? Perfeito. E você vai poder, então, fazer projeções para sua vida. Importante, como eu falei antes, identificar os seus pensamentos. Tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que está acelerado, tudo aquilo que talvez está distorcido. Quando o pensamento está muito perturbador, é importante que a gente confronte pensamentos. Faz sentido? Isso que eu estou vivendo, por que eu estou gastando tanta energia nessa determinada situação ou nessa determinada coisa, digamos assim, né? Então eu preciso valorizar a minha vida a partir disso. Quando eu me valorizo, eu vou conseguir dar prioridade para as outras coisas mais importantes na vida. Então a mensagem que eu quero dizer: cuide de você. Se você cuidar de você, você vai conseguir cuidar do outro. Perfeito. E eu só consigo entregar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho para entregar, não tem como oferecer. Perfeito. Exatamente. Que linda mensagem. Muito linda. E exatamente esse é o ponto, né? Cuidar de si. Não tem como nós falarmos de transtorno mental, Setembro Amarelo e qualquer outra doença orgânica se não falar em prevenção. Não tem como. Tudo a gente consegue se prevenir cuidando da própria saúde. Claro, salvo situações especiais que se relacionam a mutações genéticas e outras coisas, mas o cuidado pessoal, ele reflete em toda a nossa vida. Dormir bem, fazer atividade física, se alimentar bem, ter contatos sociais. E contatos sociais é isso aqui, né? Não uma coisa que fica na palma da sua mão. Sair de casa, ver o mundo que tem lá fora, não ficar preso dentro de uma caixinha. Tá? Isso é muito vantajoso e muito válido em qualquer tipo de desenvolvimento neuronal. Então nós precisamos cuidar de nós para a gente poder ficar bem, e igual a Valdinei falou, nós conseguimos cuidar dos outros. E, adicionando a isso, vamos falar mais sobre isso, vamos falar mais sobre transtornos mentais, vamos falar mais sobre promoção à vida. Bacana. Promover a vida. Perfeito. Olha que bacana isso. É necessário. É muito necessário. É muita gente sofrendo sozinho, sem necessidade. Né? Gente, obrigada. Obrigada, Obrigado. gente. Eu amei Amei. esse momento. Foi uma terapia. uma aula. Foi uma aula, uma terapia, né? Pra Verdade, nós. né? Foi a terapia Aproveitando. da semana, mas foi muito bom. Agradecer mesmo de coração. Né? Eu espero que vocês voltem mais pra gente falar sobre outras coisas, porque transtornos, acredito né? Tem que tanta tem coisa, muita né? Muita coisa coisa. pra Demais. falar, né? E um podcast acaba sendo curto. E é isso, gente. Você mãe, você familiar, ou você mesmo que tem algum transtorno, alguma deficiência, que precisa de ajuda, vai no CAPS. Onde que é o CAPS aqui? Já vamos falar aqui onde é o CAPS de Sorriso, para quem está assistindo de Sorriso. O Fica CAPS onde? adulto, ele fica ali na Avenida Adolino Bedin, exatamente atrás dos armazéns da Reut, em frente ao colégio Certo. Leonel Brizola. Ah. Bem na esquina, não Perfeito. tem erro ali. Então, quem é de Sorriso já sabe onde que é, porque não tem como errar ali os armazéns do E o CAPS infantil fica na Avenida Brasil. Eu não sei exatamente o número, mas é sentido hospital Hospital 3 de Maio. 13 3 de de maio. maio. Beleza. Gente, é isso. Procurem ajuda. A vida de vocês importa. A dor Tudo é importa. válida. E só não é bom ficar sozinho, né? Como o doutor falou perfeitamente. Falem com quem realmente quer escutar vocês, né? Eu achei isso sensacional. A gente fica por aqui. Obrigado, gente, para mais um podcast que foi incrível. Até o próximo episódio. Nosso papo atípico. Até mais.